Olá, você já pensou em parar, mudar de investimento? Já passou isso pela sua cabeça? Basicamente seria o seguinte: você pensa em continuar, ou pensa em mudar de negócio, ou pensa em nem mais ter negócio próprio? Pois bem, esse vai ser o nosso assunto de hoje. Meu nome é Levi e eu ajudo empreendedores a decidir se deve continuar ou se deve mudar de negócio. E isso é possível em até 90 dias. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou te mostrar que eu conheço bastante desse assunto, certo? Eu acho que é importante destacar nesse momento que eu, durante 20 anos, tive 4 empresas. Eu fui dono de escola particular, dono de fábrica de ração, dono de loja de produto agropecuário e fazenda, certo? E todas elas foram bem. E tem empresas também, que eu não citei, certo? E elas não performaram bem, certo? Então, nós vamos falar justamente sobre isso. Esse vai ser o assunto do nosso bate-papo, que é um bate-papo que eu acho que se você às vezes, pensa em mudar de ramo, às vezes pensa em continuar, mudar de ramo, então o seu lugar é aqui. Porque eu já fiz isso. Eu já tive negócios que eu parei e eu já tive negócios que eu continuei, certo? Então, eu acredito que eu tenho condições de contribuir com você nesse momento, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é o seguinte, é que esse assunto está relacionado a empreendedorismo. Esse assunto está relacionado ao seguinte, o empreendedor, eu costumo até utilizar uma expressão que é assim, olha, você chega numa cidade, ou qualquer cidade, você olha a cidade. Pois bem, tudo aquilo que você está vendo começou na cabeça de alguém. Não existia. Se você procurar a pessoa que fez um prédio, se você procurar a pessoa que montou um comércio, se você procurar alguém que tem uma loja, qualquer coisa que você vê lá, então se você conversar com o dono, ele vai te dizer, de alguma forma vai sair isso da cabeça dele. Não, primeiro eu pensei e depois agora é o que vocês estão vendo aí, certo? Então, isso é o empreendedorismo. As pessoas, elas imaginam alguma coisa, certo? Elas têm vontade de chegar em algum lugar que elas ainda não estão, certo? E elas fazem, elas se esforçam, elas empenham, certo? Elas colocam propósito e isso é empreendedorismo, certo? E é isso que é empreendedorismo. Aí nascem os negócios. E aí você vê uma cidade cheia de negócios, certo? Então, nasceu o empreendedorismo. Então, esse assunto que eu vou falar hoje é justamente sobre é, empreendedorismo, certo? O negócio, empreendedorismo e negócio. Então, e esse assunto, ele é mais especificamente sobre recuperação e validação de modelo de negócio. Como assim, Levi? Ah, tá, então quer dizer que eu nunca montei um empreendimento. Aí eu vou lá e monto o meu primeiro empreendimento, o meu, sei lá, monto empreendimento. Eu fico ali 1, 2, 3, 4, 5 anos, e aí eu começo a perceber que ele não está performando bem, entendeu? Então, na hora que eu percebo que ele não está performando bem, então aí vem aquelas dúvidas que são comuns aos empreendedores, certo? Qual que é a dúvida? Será que o problema sou eu? Justamente isso que nós vamos comentar hoje. E agora? Eu vou conversar com quem? Que inclusive, normalmente nós temos nas famílias, existem aquelas pessoas que têm um emprego, eventualmente um emprego bom, certo? E aí você está tentando fazer alguma coisa no empreendedorismo. Então fica aquela dúvida, pois será que esse é o caminho? Será que, você entendeu? Aí você tenta 1, 2, 3, 4, 5 anos, certo? E hoje nós vamos falar justamente isso.
É, é possível recuperar o empreendimento, é possível validar o empreendimento e é possível ver se, de repente, eu estou no caminho correto, porque é mais ou menos o seguinte, se você vai empreender durante é, 35 anos, é bom de vez em quando você dar uma olhada para ver se está, que é a sua vida, para ver se aquilo que está acontecendo é exatamente aquilo que você gostaria, certo? De maneira geral, as pessoas que gostam desse assunto, as pessoas que eu acredito que você, o mais provável, é claro que pode ter algumas outras pessoas, mas normalmente quem interessa por esse tipo de assunto são pessoas que estão na faixa de 35 a 55 anos. Eu costumo até brincar o seguinte, que quem é mais jovem, 20 e poucos anos, não que sejam todos, mas a maioria, eles acham que eles sempre têm razão e eles são perfeitos. Eu até diria o seguinte, essas pessoas, como elas são muito perfeitas, elas não costumam nem gostar de escutar o que eu falo, porque elas não têm ferida, elas nunca levaram, entre aspas, as pancadas da vida. Então, elas estão, às vezes, protegidas pelos pais e elas se acham, né, tá em cima do tijolo. Tudo bem. Aí vem 25, 26, barará, barará, barará. Chega uma hora para Nossa Senhora, parece que esse negócio é meio complicado. Eu achei que era mais simples, né? Eu nunca imaginei que tal coisa fosse acontecer comigo, você entendeu? Então, por isso que eu falo que normalmente a partir de 35 anos as pessoas já não querem ficar batendo cabeça mais, não. Qualquer coisa, se for o caso, não, deixa eu pegar e pedir ajuda para alguém que entende, porque esse negócio de bater cabeça, eu acho que eu não quero isso para mim, não, certo? Então, aí essas pessoas passam a escutar. E por que que eu falo até 55? Porque chega uma hora também que as pessoas não interessam tanto, certo? Existem etapas para empreender, certo? E existem etapas que depois, logo após o empreendedorismo, que seria aquela etapa que a pessoa ela quer desfrutar, ela quer fazer uma outra coisa. Então, normalmente eu costumo dizer o seguinte, quando chega por volta de 55 anos, as pessoas já estão preparando. Então, se eu estou falando agora não, você vai continuar nesse empreendimento ou vai mudar? Com 55 anos, eu acredito que já está dizendo o seguinte: não deixe isso aí para os deixe isso aí para os mais novos, que eu já estou numa outra pegada, certo? Então, eu acredito que seria mais ou menos esse as pessoas que me seguem. Uma outra coisa, homens ou mulheres. Engraçado, quando eu comecei a fazer as minhas postagens, eu pensava que eram mais homens, certo? Mas depois, acompanhando as minhas redes sociais e acompanhando as pesquisas que eu faço, certo? Eu percebi que o empreendedorismo feminino cresceu muito. Hoje as mulheres empreendem, certo? Mais ou menos de igual para igual em relação aos homens, certo? De maneira geral, as pessoas que me seguem, elas têm pretensão de aumentar a renda, certo? Se está empatado, ela quer aumentar a renda. Então, e eles entendem, e às vezes aí eles lembram, por exemplo, eles veem que eu sou investidor no segmento de imóveis comerciais, às vezes eles veem postagem minha na Austrália, nos Estados Unidos, então, e passeando, certo? Então, eu falo assim, mas tem alguns que pensam assim, né? Então, um dia eu quero ser desse jeito também. Então, essa vontade de ter liberdade, às vezes as pessoas me seguem. Essa percepção de que é possível ter de ter prosperidade, isso também às vezes aproxima de me seguir, certo? E eles sabem que, na verdade, aquilo que propiciou, aquilo que me permitiu fazer as coisas que eu faço hoje, foi o fato de ter essas 4 empresas que eu citei durante mais de 20 anos, certo? E só fazer uma observação, certo? Começou sem dinheiro. Às vezes as pessoas falam muito de dinheiro, certo? Mas oportunamente, se você me segue, você já escutou o vídeo meu. Se começou a me seguir agora, lembrando que é o professor Levi, que eu te ensino a você decidir se você vai continuar nesse ramo de negócio, validando esse modelo de negócio, ou se você vai mudar de negócio. E isso é possível fazer com até 90 dias, certo? Normalmente, quem me segue, tipo assim, ele quer ser dono de negócio.
E é um tipo de pessoa que normalmente não joga a culpa em ninguém. Não estou dizendo que não exista situações que você acaba sendo vítima, mas de maneira geral essas pessoas têm um certo protagonismo, que é coisa de empreendedor. Elas acham que elas podem e elas mais ou menos pensam assim, olha, é, elas mais ou menos pensam assim, se, se aconteceu comigo, então o problema mora aonde mora a solução, certo? Ou a solução mora onde está o problema. E elas acreditam que elas podem resolver isso aí, certo? Deixei aqui do lado do microfone um pouco mais longe, eu acho que até pode ter perdido um pouco a qualidade, né? Mas agora eu vou ficar mais atento. Pois bem, então, e basicamente eles querem saber o seguinte: eu devo continuar ou eu devo mudar de ramo de negócio? Pois bem, quem é que normalmente pensa assim? Eu fiz aqui mais ou menos uma descrição, certo? Uma descrição de quem ou para quem é que eu estou falando, certo? E veja só o que eu estou dizendo. São pessoas que têm negócios. Esses negócios eles devem ter aproximadamente de 1 a 5 anos, certo? E as pessoas estão, tipo assim, meio que parada, estagnada, certo? E tem muito por conta disso, muita insegurança com o futuro. A principal dor é a dúvida: continuar ou fechar, ou mudar de ramo de negócio, certo? O medo do prejuízo, certo? Busca, né, essas pessoas que estão acompanhando o meu trabalho, busca tomar clareza para tomar a decisão certa. Poxa, o que eu faço para lucrar, certo? E mesmo com recursos escassos, certo? E com ânimo também, porque com o tempo a motivação ela fica abalada por conta de quê? Dos recorrentes resultados que não são aqueles que você gostaria, certo? Então isso acaba, de certa forma, fazendo com que a pessoa fique um pouco desmotivada, tá? Pois bem, eu preparei esse material justamente, hoje eu preparei esse nosso bate-papo justamente para a gente falar sobre isso, certo? E então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte: quais são as características dessas pessoas? Quais são as características dessas pessoas, certo? Eu vou então comentar com você aqui algumas características dessas pessoas, certo? Pois bem, é... Passa cá, melhor lado de cá. Característica das pessoas que estão nessa situação. Eu devo continuar ou eu devo mudar de ramo de negócio? Tá bom. Então, eu já vou te falar o seguinte, certo? Uma das coisas que eu escuto bastante nas minhas consultorias é o tal do dinheiro sumir, certo? É nessa sala aqui, inclusive, eu atendi muito, eu atendia até pelo Sebrae, certo? Eu atendia na área de gestão econômico-financeira. Então, eu falava assim: olha, meu nome é Levi, e o que eu posso te ajudar? Aí, assim, a maioria das vezes eu escutava assim: ah, seu Levi, é que o dinheiro sumiu, entendeu? Então, aí eu falava para ele: não, então vamos descobrir onde é que está esse dinheiro. Aí eu já falava desse jeito, certo? Eu já começava, então, depois desse bate-papo, eu pedia para a pessoa explicar o que ela faz, até para me entender o contexto, né? Ah, você empreende, em que ramo, tem quanto tempo? E aí você já começa a perceber o estado de motivação da pessoa, certo? E aí já quebra aquele clima, e aí fica um clima gostoso, agradável de consultoria. Bem, essa questão de dinheiro, na verdade, eu acho que acredito que isso não é só nesse que eu escutava isso, não, né? É que é uma reclamação que ela é clássica e universal, certo? Faturamento, a pessoa até fatura, mas existe dificuldade de controle de caixa e o esforço
ele não percebe o esforço virar resultado. Então, isso seria, talvez, ele elencando a primeira, aquilo que eu mais escutava quando eu fazia as consultorias, certo? Eu escutava muito isso, né? Essa questão do dinheiro, certo? Uma outra coisa que acontecia é o seguinte, é porque a pessoa não conseguia identificar o lucro. Eu nem sei se pode chamar isso, mas o lucro estava invisível, certo? Ele não estava claro, o lucro, certo? Então, e isso é extremamente comum nos pequenos negócios, né? A maioria se confunde faturamento com lucro. É, e quando entra de dinheiro na gaveta, quando fica aquele punhado de dinheiro, às vezes as pessoas pegam e falam, nossa senhora, agora tá bom. E quando falta dinheiro, aí acha que tá ruim. E eu lembro, quando eu estava com as minhas empresas, tinha uma época que, quando começava a época de produzir muita ração, então vendia, certo? E pode parecer estranho, mas tinha uma época que, depois eu mudei isso. Quando eu mais vendia, eu fazia a conta, sobrava menos. Dá para acreditar uma coisa dessa? Problema de precificação, né? Depois eu consertei, certo? Mas então, o lucro, é que no meu caso, quando eu comecei a empreender, eu fiz questão de aprender os controles, essas coisas, né? Então, eu diria até o seguinte, se você tem essa dificuldade, eu diria até que não é problema seu, é que você não teve a oportunidade de aprender ainda. E isso eu fiz na época, eu consegui aprender, que eu tinha contador do meu lado, que ele me ensinava, certo? Não é para dar, eu costumo dizer que tem aquele contador, que é aquele que a gente contrata, que é terceirizado, que faz a nossa contabilidade. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que na minha empresa, como ela era grande, tinha quase 100 colaboradores, então eu tinha um contador só para cuidar da nossa empresa, dos nossos, só para fazer a contabilidade gerencial, para fazer os controles, inclusive parte dos controles que eu ensino foram aqueles que eu aprendi enquanto dono. Você entendeu? Eu aprendi aqueles, tá. Então quer dizer que para controlar a empresa tem que fazer isso? Tá, então tá bom, então eu vou fazer. Aí eu fazia na empresa, que era uma empresa maior, e eu fazia nas outras que não eram tão grandes que eu tinha também. Então eu passei a controlar por conta disso, certo? Então, mas a maioria das pessoas dizem que é o lucro invisível. Desapareceu o dinheiro, certo? Ah, uma outra coisa, que é muito comum nas empresas pequenas, e principalmente por ser familiar, às vezes, a maioria, é mistura de conta. Então, o que precisou vai na gaveta, certo? Precisou de dinheiro, vai lá e pega. E aí pega dinheiro para pagar coisas que são da pessoa, né? Do CPF. E CPF e CNPJ está no mesmo lugar, na mesma conta. E a questão é o seguinte: aí depois você quer saber se a empresa dá lucro ou não. Eu nem vou te falar, tipo assim, porque senão a gente começa a pegar e falar como se eu estivesse querendo mudar aquilo que acontece nas pequenas empresas, mas eu vou contar através de um exemplo. Certa vez eu estava num projeto, um projeto grande, acho que tinha cerca de 60 empresas, certo, participando, e essas empresas, elas estavam sendo preparadas para vender para uma grande empresa, para uma usina hidrelétrica, porque a usina, ela terceiriza tudo, por exemplo, jardinagem, cuidar das beiradas dos rios que ela pega e utiliza, que ela está utilizando, então ela fica na responsabilidade dela. Tudo que faz na usina, certo, é terceirizado. São poucos os funcionários que ficam ali para cuidar da turbina, e é até estranho, né, a gente analisar. Não tem muitos funcionários, quase ninguém, certo? E os que têm são terceirizados. E nós, consultores, íamos preparar esses terceirizados para comercializar com a grande empresa, certo? Então, basicamente, seria isso, certo? Então, nesse trabalho, eu lembro que alguém caiu na minha turma, se não me engano, eu acompanhei essas empresas por um ano e meio, e nesse acompanhamento, a pessoa que caiu na minha turma, ele, numa das primeiras reuniões, a gente fala de reunião de análise crítica. O que é análise crítica?
É para saber se, e aí, o que que vocês estão achando? Já começou o projeto? Só que tem um detalhe, tem uma reunião que seria aquela, olha, quem quer participar? Aí você vai lá e mostra o que que ganha uma empresa, porque ela ganha não só porque ela vende para a grande empresa, mas ela ganha principalmente a experiência de trabalhar com indicadores, trabalhar com número, de colocar painéis, de ter uns controle, e isso faz as empresas crescerem demais. A gente, então, teve uma primeira reunião que falava disso, e depois, cerca de 3 meses depois, 90 dias, até por isso que eu falo que 90 dias você consegue identificar o que é necessário, tá? Por isso que eu falo que, então você acha que eu consigo decidir se é para mim continuar fazendo o que eu faço ou mudar em 90 dias? Eu tenho certeza, certo? Eu tenho certeza. Por quê? Porque 90 dias eu conseguia colocar a empresa no papel e eu sabia tudo que estava acontecendo lá dentro. Então não precisa mais do que isso. Aí você pode decidir, certo? Ou se fecha, ou se muda de negócio, ou se faz pequenos ajustes, grandes ajustes, mas você tem um norte para você decidir o que, que você vai fazer. E ele, então, na primeira reunião, ele disse o seguinte: olha, eu estou aqui, mas eu não sei nem se eu deveria participar desse projeto, porque eu já percebi que a minha empresa ela não dá lucro. E eu não sei como é que vai fazer para dar lucro, né? Então, até os outros. Porque sabe aquele primeiro dia que está todo mundo cheio de peito cheio, cara, vamos participar, então, vamos. Tá todo mundo muito motivado, certo? Então, na hora que ele pegou e falou isso, até o pessoal, cara, vamos junto. Daí ele, tá, tudo bem, então tá bom. E assim foi feito, certo? Eu fui na primeira reunião na empresa dele, nós começamos a colocar alguns sistemas para ele controlar, eu tinha os indicadores do projeto, né? Então, eu acredito, tinha alguns indicadores a mais, porque a Gerdau exigia, que era a empresa âncora. Mas, por exemplo, eu sei que fluxo de caixa, lucratividade e a não dependência dela, isso eram 3 indicadores que ela colocava também. E também crescimento do faturamento. É tipo assim, as empresas têm que crescer. Tá? Então, eu fui lá. E aí, no primeiro dia, ele já percebeu que eu falei sobre a questão de separar a conta. Né? De separar a conta. E ele começou a pegar e fazer a conta lá. Na primeira vez não deu quase nada, porque estava tudo misturada. Depois de um mês ainda estava misturada, certo? 2 meses, né? Então, no terceiro mês, que foi o dia que teve essa reunião de análise crítica, aí já estava separada. Então ele pegou, levantou, falou, oh, pessoal, aquele dia eu tive aqui, eu acho que eu tinha até que me redimir, porque eu falei que eu estava pensando em fechar a empresa, e eu estou sendo acompanhado aí pelo Levi, né? Eu até fiquei meio, eu falei, ixi, o que está acontecendo? Se bem que eu já sabia o que ia acontecer. Aí ele pegou e falou o seguinte: olha, se eu tivesse fechado a minha empresa ou vendido ela, eu estaria muito arrependido. Por quê? Porque eu descobri o tanto de dinheiro que ela dá. Eu nunca imaginei que eu sangrava tanto a minha empresa, certo? Então, e veja bem, na hora que você misturar as contas, jamais ele teria. Olha o que, que ele podia ter feito. Ele podia ter vendido a empresa dele, certo? E você já imaginou, se ele percebeu que a empresa era tão importante para ele, se ele tivesse vendido, já imaginou depois o perrengue que ele ia passar por não ter dinheiro? Que aí não ia ter mesmo, né? Porque aí para vender a empresa, né? E talvez ainda ia ter uma outra coisa. De vez em quando passar na porta da empresa, que era uma cidade até muito grande, e ver alguém prosperando, sendo que estava na mão dele. E ele deixou passar, certo? Então, na verdade, o que, que aconteceu? O que, que eu estou te contando que aconteceu? A única coisa que aconteceu foi que ele, na hora que separou o dinheiro da empresa do dinheiro dele, ele enxergou e ele passou até a disciplinar a vida dele, porque a vida dele estava meio indisciplinada. Precisou de dinheiro, vai lá e pega, certo? Então, pega como se isso não fosse faltar, né? A gente poderia continuar falando isso aqui, mas isso aqui é uma das coisas que eu escuto, certo? É misturado. Bem, então você está misturado, você não sabe, certo? E o duro é isso, é que não sabe o que está acontecendo. Uma outra coisa que eu escuto das pessoas também
é o medo das contas, certo? Sintoma direto da falta de previsibilidade e fluxo de caixa estruturado. Então, é mais ou menos o seguinte: tem dia que tem caixa, tem dia que está faltando dinheiro e tem que pegar e ver lá com o gerente, tem que ter uma conta garantida. Então, existe um problema muito grande de fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? É tipo assim, está entrando dinheiro e saindo dinheiro. Tem dia que entra muito dinheiro, não tem nada para fazer, a gente acha que tem dinheiro demais. Tem dia que não entrou nada e tem que pagar duplicata alta, principalmente nas épocas, início de mês, época de 13º, época que você tem uma duplicata grande para pagar, certo? Então, acontece essas coisas, certo? E é possível controlar isso? Às vezes as pessoas perguntam, e eu diria para você o seguinte: olha, isso acontece em todas as empresas. Todas elas têm fluxos de caixa diferente de entrada e saída. E quem tem que fazer isso? Tem que ajustar isso aí, né? Então, isso não é novidade em nenhuma empresa. Outra coisa, falta de tempo, certo? A desorganização financeira, ela gera uma constante necessidade de mais tempo, porque uma das coisas que acontece é o tal de refazer. O que é refazer? É fazer de novo aquilo que já estava feito, certo? E isso consome muito tempo, certo? O tal de, inclusive, um dos vídeos que mais performa bem quando eu faço gravação é quando eu mostro exemplos de pessoas que são eficientes porque gerem bem o tempo. Quem gere bem o tempo consegue fazer mais coisa. Por exemplo, eu comentei certas vezes, eu tenho nas minhas redes sociais, que eu tomava conta de 4 empresas e ainda, nesse mesmo contexto, eu fiz mestrado em economia e doutorado em agronegócio, certo? Eu nem falo disso, mas durante esse período também eu fechei uma empresa, eu saí dela, certo? Que é o que eu estou falando agora. Será que compensa continuar? Será que compensa parar? Eu parei, certo? Eu entrei num laboratório de fitoterapia, só que eu não tinha nenhuma afinidade com aquilo. Eu ficava pensando, cara, mas por que eu entrei mais? Porque tinha uns amigos que já eram sócios em outras empresas. Ah, vamos lá e vamos. Aí a gente está indo bem, você tem uma habilidade boa do financeiro, se ajuda para a gente. Ah, mas eu não aguentei, não. Não quero isso. E aí eu peguei e parei. Existe uma outra coisa também, que é a pressão familiar. O que é a pressão familiar? É que na hora que você parece, poxa, então existe a família, existe o outro consegue pegar e fazer alguma coisa e eu não estou podendo, eu não tenho condição. Às vezes você gostaria de ser provedor com mais coisa na sua casa, mas você não pode. E aí você tem que aceitar uma situação que você não gostaria de estar naquela situação, certo? E lamentavelmente você se sente, tipo assim, é uma coisa que te deixa para baixo, né? Poxa, e aí, na hora que acontece isso, a criatividade vai embora. E se lembrarmos que negócio tem a ver com criatividade, principalmente com forma de pensar diferente, na hora que você fica para baixo, o que que acontece? Entendeu? Então, aí isso. Existe também muita insegurança em relação a negócio. E, na verdade, as inseguranças em relação à decisão, elas vêm muito pelo fato, como você não tem os números da sua empresa, você não sabe quanto que você tem, o que que vai entrar. Então, diante disso, é melhor ficar quieto. Porque já que isso pode prejudicar, já que você pode fazer alguma coisa que te complica, então você prefere parar. Uma coisa que acontece também é a vida a viver no improviso, certo? Por quê? Porque sempre está apagando fogo. É a vida de apagar fogo, né? É característica também é, desses, desse contexto que eu estou falando, quando você fica, eu devo continuar, devo parar, o que que eu devo fazer? Certo? Provavelmente você deve estar pensando nisso também. Por quê? Você faz uma coisa, parece que não performou bem, faz outra, não está, eu não sei o que que eu faço mais, porque tudo que eu faço não está rendendo aquilo que gostaria. E eu diria até, também existe o seguinte, olha, quando chega a época de folha de pagamento, ou que tem alguma coisa grande para pagar, aí a dor aparece. E aí você fica. Aí lembra, às vezes, até das notinhas que tem para receber. Aí você pega, então, de repente, então vou pegar no banco, certo? E fica uma dificuldade muito grande, certo? Para fechar
esse nosso primeiro bate-papo, certo? Existe a tal da solidão do empreendedor. O empreendedor é solitário. Por quê? Porque não tem muito empreendedor para você conversar, principalmente com empreendedor bem-sucedido. Porque se você conversar com quem está passando aperto, então começa uma troca do tipo assim, eu tô conversando com você, mas a coisa tá feia, né? Tá feia. Aí fica os dois reclamando, certo? Então, se você conversa com 5 que reclamam, você vai ser o sexto. Que reclama, você vai ser o sexto. Se você conversa com 5 que tá mal, que está performando mal, provavelmente você vai ser o sexto, certo? Mas hoje a internet permite que você aproxime daqueles que estão performando bem. E você pega e dá uma sacada para ver o que ele está fazendo. No passado, isso não acontecia. Então, olha, eu comentei 10 coisas que acontecem com quem empreende, certo? Só lembrando o que é. Olha só. Então, vamos lembrar primeiro o que eu falei para você, certo? Às vezes é importante você decidir se você deve continuar ou se você deve mudar de negócio. Essas pessoas que estão nesse dilema, elas argumentam que o dinheiro some, que o lucro é invisível, que existe, elas falam que mistura as contas, tem medo das contas, pressão familiar, né? Insegurança nas decisões, vida de improviso, pânico na hora da folha de pagamento e solidão, porque você não tem com quem conversar, certo? Eu acredito, será que fez sentido para você o que eu falei? Bem, nesse primeiro vídeo eu estou mostrando, é mais ou menos assim, olha, eu te conheço mais do que você pensa e posso te ajudar mais do que você imagina, certo? Então, aguardo o próximo vídeo que nós vamos conversando e eu vou te passando dicas. Só que, na verdade, tudo que eu estou falando para você, eu estou falando por quê? Porque tem solução, certo? Então, essas foram as estratégias que eu te falei, que eu conheço, eu sei fazer o diagnóstico da situação que você está. E como eu sei fazer o diagnóstico, eu sei oferecer a solução. No próximo vídeo, eu vou comentar mais estratégias para que você possa performar melhor no seu empreendimento. Eu digo mais ainda, segue nas redes sociais que sempre vai ter uma estratégia diferente para você performar melhor, porque aquilo que eu sei fazer e sei fazer bem feito é te ajudar a decidir se você vai continuar nesse empreendimento, se você vai mudar de empreendimento, mas uma coisa é certa, você não vai abrir mão do seu propósito, nem eu. Estou te aguardando no próximo vídeo.